Olá, seja muito bem-vinda ao podcast Fora do Feed. Esse aqui é o primeiro podcast da região sul falando sobre posicionamento digital, empreendedorismo, tráfego pago de uma maneira que você nunca viu. Aqui a gente vai falar de muitas coisas que não acontecem dentro do digital e que principalmente há uma grande discussão sobre será que é verdade, será que não é, como é que funciona, principalmente um digital sem romantismo. E a gente vai te entregar tudo, os bastidores, os porquês, o que funciona, o que não funciona. A gente aqui não vai ter medo de te contar tudo que rola por trás do digital. E talvez o que esteja travando o seu crescimento e o seu posicionamento não é a produção de conteúdo, mas sim entender como que funciona uma estratégia de qualidade associando um posicionamento orgânico com o tráfego pago. Isso aí! Bom, pessoal, gostaríamos então de dar as boas-vindas a todos vocês. Gostaria de agradecer a minha parceira Isa, minha amigona, nessa nova jornada que a gente está começando. É um prazer imenso, Isa, dividir esse espaço contigo. Vamos começar as nossas apresentações, Sim. então, para quem ainda não nos conhece. Quer que eu te pergunte quem Por tu favor, és? me diga quem tu és, que eu Amiga, te digo. quem tu és? Me conta quem tu és, de onde tu vens. Vamos lá, galera. Então, meu nome é Camila Astrada, eu tenho 22 anos, sou natural de Jaguarão, fronteira com o Uruguai, ali no extremo sul do Rio Grande do Sul. Empreendo há mais ou menos 1 ano e meio, sendo os últimos 9 meses, né, totalmente focados na minha empresa. Eu sou gestora de tráfego. E hoje a minha empresa atende toda a zona sul do Rio Grande do Sul e também o Uruguai. E a gente se conectou aqui também por conta, né, das nossas vivências, de coisas que a gente passou nesses últimos meses. Mas antes de comentar tudo isso, né, Isa, te apresenta, por favor, conta pro pessoal quem tu és. Bom, me apresentando de uma forma digna agora, né? Eu sou Isadora Vaguete, sou fundadora da Easy Company, atualmente estrategista em social media. Cuido muito do posicionamento de mulheres que desejam construir sua autoridade no digital. E além de tudo isso, agora estou com o lançamento da agência, que foi um grande sonho, algo que foi planejado por muito tempo. E agora, no finalzinho de julho, vai estar em construção. E eu acredito que dentro de todo o mundo do empreendedorismo, vai fazer em torno de 2 anos que eu tô na área. E tem muitas coisas que eu vejo dentro do digital acontecendo que às vezes a gente não tem um espaço de fala tão longo, ou que a gente pode trazer a nossa visão sobre o mercado de uma forma diferente. Então, aqui no podcast, a gente vai conseguir abordar sobre isso. Justamente por isso, o nome Fora do Feed, pra gente sair um pouco desse lado digital, engessado, de vendas, e dessa preocupação em as pessoas estarem sempre viralizando, para elas entenderem como que funciona um posicionamento de verdade. E a Isa e eu nos unimos aqui, né, com a intenção do podcast, justamente para sair um pouco desse ambiente de somente falar dentro das redes sociais, seja nos comunicando pelos stories, né, que é algo muito do nosso dia a dia, mas vindo através de outros canais, através de outros formatos, né, de uma maneira mais leve, nos comunicando, né, nessa troca, nessa conversa bacana que a gente tem, e trazer, além de tudo, conhecimento para vocês, né, principalmente para as pessoas que já nos conhecem, né, que já são nossos clientes, para os nossos amigos, para as pessoas que não nos conhecem ainda. Então, a gente veio com essa ideia de trazer, né, assuntos que sejam pertinentes para as pessoas, seja nas nossas áreas e também um pouco da nossa jornada, né, como empreendedoras. Porque, para quem ainda não nos conhece, nós estamos empreendendo uns muito babies. jovens, né? Eu com 22 anos, a Isa com 24. Então, a gente começou nessa jornada muito louca que é empreender muito cedo, né? E a gente conhece muitas pessoas que querem entrar nessa jornada do empreendedorismo. Tem medo, estão no CLT ainda. Exatamente, né? Tem um pouco de medo, aquele receio de, meu Deus, eu tenho uma estabilidade aqui. O que vai acontecer depois que eu largar isso, né? Então, a gente gostaria de justamente vir trazer as nossas vivências, as nossas experiências, mesmo que ainda jovens, para inspirar mais pessoas, principalmente, né, as mulheres, né? Exatamente. Então, ao longo aqui desse podcast,
né? Nos próximos episódios vocês vão ver coisas muito legais. Esperamos trazer muitos convidados também, nossos clientes. Exatamente. Se você aí que está vendo esse episódio piloto e é nosso cliente, seja da Astradez Agência... Você pode nos patrocinar, viu? Ou da Easy Company. Se você é cliente da Astradez ou da Easy Company, saiba que um dia você estará nessa mesa aqui conosco. Exatamente. E uma coisa muito legal que a gente pode acrescentar é que nós nos conhecemos dentro do Dale Carnegie, né? Que é um treinamento maravilhoso. Então, eu lembro até hoje que a gente sentou, acho que na primeira sessão, lado a lado. E eu fiquei tipo, meu Deus, eu gostei muito dela. E daí, eu lembro que naquele dia, acho que eu nunca te contei isso. Que eu pensei assim, cara, a gente tem que fazer alguma coisa juntas. Porque eu via que tu tinha muito potencial e tu tava vendo o quanto tu tinha esse potencial. E eu queria expandir. Eu pensei, eu preciso furar alguma bolha e ter alguém que pense de uma forma parecida. E a gente foi se conhecendo, foi conversando e eu pensei, cara, a gente tem as mesmas ideias, então vai ser muito legal colocar isso em prática. E quase um ano depois, né, do nosso primeiro encontro, estamos aqui dividindo esse estúdio, dividindo esse espaço e fazendo o nosso primeiro projeto juntas, né? Vamos falar um pouquinho de como a gente se conheceu? Acho que o pessoal merece saber dessa história legal, né? Pode começar. Foi numa sessão... Tu tinha ido com... Não, tu foi sozinha. Eu fui com o nosso saudoso amigo, né? Miguel Fernandes, que fazia parte da equipe da Dale Carnegie aqui em Pelotas, né? Aqui em Pelotas a gente tem a diretoria da Dale Carnegie. É uma empresa a nível mundial. E eu fui indicada a fazer o treinamento, né? Assim como a Isa. E nós nos conhecemos na primeira sessão, que é a sessão de conscientização do treinamento. E ali também eu tive o mesmo sentimento, né? Porque a gente ali empreendendo na mesma área, foi uma conexão muito instantânea. Sim. E desde aí a gente não se largou mais. E justamente por serem áreas que se complementam, né? Exatamente. Então, foi algo que eu pensei, nossa, a Camila tem uma baita visão de mercado e tá com essa sede também de falar, de colocar pro mundo as suas ideias. E eu ainda vejo as pessoas com a cabeça muito fechada, sem entender como que funciona um tráfego pago, sem entender o que é um posicionamento orgânico, quando que tu associa os dois, se usa um ou outro, enfim. E a partir daí a gente também teve a oportunidade de ser líderes de grupo juntas. Então foi outro aprendizado que a gente teve em conjunto. E até hoje, né, amiga? Até hoje. Agora estamos embarcando nesse que vai ser, acredito que o primeiro projeto de muitos. Sim, amém. Que assim seja. Bom, vamos falar sobre... Vamos falar sobre o nosso primeiro episódio, né? Esse é o nosso episódio piloto. Então, justamente para vocês conhecerem um pouco mais sobre a gente, sobre os nossos trabalhos, né? Sobre a nossa área. Mas não só isso, a gente também trouxe um tema muito legal. Que muito polêmico. Polêmico e muito legal, que eu acredito que hoje vai abrir a mente de muitas pessoas que ainda não entenderam como se posicionar estrategicamente, né, Isa? Sim, é aquela verdade absoluta e até mesmo uma pergunta que a gente tem. Será que marketing sem estratégia é só vaidade? Ou dá para entrar pro digital e sair postando qualquer coisa e ter sucesso, e apertar no botão de impulsionar e achar que tá arrasando, fazendo tráfego pago? Então, essas nuances do digital, elas vão ser muito abordadas, principalmente nesse episódio, justamente porque hoje em dia a gente tem uma distorção muito grande do que é um posicionamento, né? As pessoas ainda acham que postar por postar, tô me posicionando. Tô aparecendo, tá tudo bem. Mas isso em nenhum momento é real e muito menos funciona. Acredito que por um período o profissional ele realmente vai ter algum retorno, mas depois de um tempo esse postar por postar vai ser algo totalmente solto. E ele vai começar a perder engajamento, as pessoas não vão se conectar, elas não vão entender nem o porquê que ele tá ali dentro do digital. E com certeza isso vai fazer com que ele se preocupe, né? Porque ele vai ver que não tá existindo uma estratégia. Exatamente. E as nossas áreas, como a Isa comentou antes, elas se complementam muito, né? Hoje a Isa é uma especialista em posicionamento. Eu trabalho na parte de tráfego pago, né? Que é o alcance, a visibilidade através dos anúncios online. Principalmente, hoje eu tô mega focada em Meta Ads, né? Mas existem outras ferramentas. E a gente gostaria justamente de falar sobre isso, né? De unir esses dois mundos, porque tem muitas pessoas hoje que acreditam
que... se eu invisto em tráfego pago, eu não preciso me posicionar organicamente. Não preciso ter uma social media. Não preciso ter uma social media, ok, eu já estou patrocinando, já estou investindo dinheiro nisso, não preciso mais de outra coisa. Sim. Esse é o meu marketing. Assim como tem pessoas que já têm uma social media, já tem uma estrategista por trás e acreditam que não precisam de tráfego pago, né? E é justamente isso que a gente gostaria de desmistificar aqui hoje e também ao longo dos nossos episódios. Eu percebo que até com a introdução da inteligência artificial, as pessoas acreditam que elas não precisam mais de seres humanos, né? Então elas acabam caindo naquela velha mentira, naquela velha falácia que é: eu tenho ChatGPT, por que eu vou contratar uma social media? Eu recebo ali um post pronto, com headline, com tudo. Eu fico, gente, pelo amor de Deus, porque assim, tu basicamente generaliza o profissional, então o social media acaba sendo visto como um profissional qualquer que pode ser substituído por uma IA. Só que no final das contas eu sempre brinco, eu digo assim, bom, tu quer testar a IA, testa, vê se ela vai te dar algum resultado. E quando a gente vai ver na prática, não tem nada a ver, as curtidas, alcance, engajamento do cliente que vem do uso de IA acaba sendo bem baixo. Então eu me desenvolvi nesse tempo como especialista tanto em copy quanto dentro do Instagram, pra gente conseguir converter um posicionamento que realmente vai conectar com o público daquele cliente, sejam pacientes, clientes, enfim. E assim a gente consegue ser assertivo, né? Porque não tem como uma estratégia não ser assertiva e principalmente a gente ficar brincando de fazer post. Exatamente. Não, e hoje, depois da revolução das IAs, né? Muitas pessoas acreditam que elas vão dominar o mundo e os seres humanos vão ser excluídos, né? E eu acredito que é totalmente ao contrário. As IAs, elas vieram para nos complementar, né? Uma IA, ela precisa justamente desse pensamento crítico, humano por trás, para que não fique tudo robotizado, né? Para que não fique tudo a mesma coisa. Cheio de travessão, emoji. Cheio de travessão, emoji, exatamente, né? As pessoas estão usando, assim, de uma forma tão Como é que é a palavra? Exacerbada. A inteligência artificial, que elas esquecem que elas estão ficando cada vez mais robotizadas, né? Sim. Tá perdendo esse traço tão humano que... Eu percebo que há alguns anos atrás, há uns 2 anos atrás, antes do boom de todas as IAs, né? Porque hoje em dia a gente não tem só o ChatGPT, a gente tem várias IAs. As pessoas, elas ainda viam o fazer posts, o criar uma copy, estruturar uma estratégia como algo mais complexo. Então, não se tornava tão banalizado. Mas eu vejo que hoje em dia, as social medias que vieram depois do boom do ChatGPT, dificilmente tu consegue solicitar para elas uma ideia e elas desenvolverem essa ideia de uma forma estratégica. Porque se tornou tão comum, eu vou ali no chat e jogo a ideia, que acaba sendo fácil. E elas vendem isso para o cliente. Isso é um problema. Porque o mercado atual acaba achando que a minha social media vai ali, faz uns posts, ela usa o ChatGPT, ou às vezes o cliente nem sabe. Não sabe por que o engajamento tá ruim. Aí o mundo do marketing, aí entra todo mundo num saco, né? Entra todo mundo num buraco. Social media, copy, gestor acabam sendo vistos como pessoas ruins e que não entregam o verdadeiro trabalho por conta desse falso conhecimento que se tem hoje em dia. Exatamente. Então, eu gosto até de brincar que tem algumas pessoas são facilmente substituídas por IA, tipo esses profissionais que realmente não se empenham em estudar e acham que é um mercado fácil. E tem outras pessoas que se destacam por justamente entregarem resultado, terem excelência e se preocuparem em entregar o melhor para o seu cliente, né? Exatamente. Que particularmente é o nosso caso. Não, e justamente por acontecer de muitos desses profissionais estarem no mercado vendendo serviços que não entregam resultado, a gente encontra, né, na nossa profissão e na nossa cartela de clientes, muitos clientes frustrados. Com trauma, com medo de investir. Exatamente. Nossa, eu lembro que quando eu comecei a minha carreira como gestora de tráfego, os meus primeiros clientes, eles estavam mega frustrados por não conseguirem ter resultados, por não conseguirem escalar os seus negócios, porque antes eles já haviam passado por profissionais desqualificados que acabam até manchando, né, a nossa profissão. Sim, agora eu passei por um caso, até com uma cliente minha, onde um gestor de tráfego foi totalmente antiético com ela, e isso gera um receio no próximo investimento. Porque tu acaba se relacionando com um profissional que não teve ética,
que ele acaba visando, às vezes, muito mais o dinheiro do que a própria reputação e o próprio cuidado com entregar resultados. E isso acaba fazendo com que o ego profissional cresça, né? Então, querendo ou não, se criou dentro do digital, hoje, infelizmente, uma ideia de, é o local de ganhar dinheiro rápido, porque tu vai ali, se tu é social media, daqui a pouco tu tá faturando 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil, mas e o anterior? Que é o resultado para cliente, que é o cuidado com o cliente, a experiência. Entregar, de fato, algo que o cliente fique satisfeito, além do teu trabalho. Eu digo, a gente está lidando com pessoas e lidar com pessoas é uma coisa maravilhosa. Só que a gente precisa saber como conduzir isso de uma forma assertiva, porque caso contrário, a gente vai acabar visualizando o número, vai achar que é um mercado fácil, vai se corromper de certo modo. E aqui dentro a gente quer mostrar que não é assim. Que, óbvio, é um mercado muito mais fácil de tu crescer, mas exige tanta dedicação, tanto zelo, tanto cuidado, quanto um emprego normal. Não, nosso emprego não é anormal, não é uma coisa mais fácil. Exatamente. É uma responsabilidade de uma empresa, assim como qualquer outra. Exatamente. Isa, a gente tem como objetivo aqui nesse podcast fazer algumas provocações, né? Sim. E justamente educar e gerar valor para a nossa profissão, que é uma profissão que eu acredito que traz muito reconhecimento para as empresas, né? Que ajuda profissionais incríveis a se posicionarem e terem, né, o retorno que eles tanto esperam. E assim, dentro da tua profissão, né, com toda a experiência que tu tem, hoje tu atende profissionais incríveis aqui da Zona Sul, em que momento tu percebeu que aqueles conteúdos, por mais que eles sejam lindos, bem elaborados, com um design maravilhoso, não é sinônimo de um conteúdo estratégico? Começou do meu perfil. Isso foi algo que eu sempre tive muito claro pra mim. Não adianta eu querer vender algo pro meu cliente que eu não executo pra mim mesma. Então, se o meu cliente ele chega no meu perfil, ele tem que olhar e dizer o que tu fez aqui? Por que isso acontece? O porquê que esse post tem esse sentido? Por que tu aborda isso? E muitas das vezes as tendências elas vão mudando, né? Então, aquele design lindo, maravilhoso, que foi o boom da pandemia, ele já não conecta mais, porque a gente tá num movimento do marketing atual que as pessoas estão buscando sair desse excesso de venda, esse excesso de compre, 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 e elas querem conhecer cada profissional na sua essência. E quando eu digo isso, a gente tem que pensar que conhecer na sua essência é pensar, como é que daqui a pouco é o dono de uma pizzaria? Como que funcionam os processos internos? Como que a minha pizza é produzida antes de chegar na minha casa? Uma loja de roupa. Como é que acontece a separação se eu peço dentro do site? O que acontece se eu vou lá? Como que é o atendimento? Como que é a experiência? Então, a estratégia, ela tá 100% conectada em tu se conectar com o teu público final e tu tanto conversar com ele pela dor como desejo. A partir do momento que tu só traz artes bonitas, um tema meia boca, o teu perfil fica lindo, mas qual que é o dinheiro que tu tem no bolso? Qual que é o resultado? Então, uma estratégia bem feita, ela é funcional. Ela entrega qualidade dentro do perfil, entrega números, entrega uma resposta legal, mas, ao mesmo tempo, as pessoas começam a fazer um movimento de conversar entre si. E eu lembro que no início eu acabava me frustrando muito porque eu percebia que eu criava conteúdo para o público que eu queria atingir e não tinha tanto engajamento. E eu percebia que nesse pouco engajamento, na verdade, ele acontecia porque a minha audiência estava muito suja. Então, para onde eu queria chegar, eu precisava daqui a pouco de um tráfego pago, eu precisava mudar o público que estava me seguindo, precisava colocar algum dos posts em algum anúncio para se conectar com esse público ideal e hoje em dia as pessoas entrarem no meu perfil e se conectarem. Mas foi um processo. Então, hoje, o meu perfil, ele é quase... Eu já tive tráfego algumas vezes, a gente já teve também juntas. Poucas vezes, assim, mas ele é quase 100% orgânico. E foi 2 anos de construção. Então, para quem não tem pressa, show de bola. A gente vai trabalhando um posicionamento orgânico, vai refinando, vai criando estratégia. E mensalmente eu elaboro as minhas estratégias e as dos clientes para a gente chegar nesse público final. Hoje, a maioria dos clientes já usa o tráfego, né? Então, a gente consegue associar essa estratégia de posicionamento
de uma forma que converse com esse público, sem precisar enfeitar, sem precisar ficar enchendo de arte bonita, porque as pessoas não se conectam com isso, e sim trazer essa verdade desse profissional, que é a autenticidade e um conteúdo humanizado. Exatamente. E para vocês terem uma noção, né, de como as nossas áreas se complementam, recentemente eu entrei nessa busca de me nichar, né, em algumas áreas específicas. E uma área que eu gostei bastante e estou me especializando é a área da estética avançada, né, gestão de tráfego para estética avançada. E uma das premissas da estética avançada, justamente na parte de posicionamento, é exatamente isso, né? A gente faz o tráfego pago para fazer com que as empresas, né, dos nossos clientes tenham uma maior visibilidade. Essa é a principal característica do tráfego pago, né? Trazer visibilidade antes da conversão. Mas, se o cliente ele não tem um posicionamento bem definido, esse tráfego ele já não é tão eficaz. Exatamente. Né? Porque o feed, ele precisa de conteúdos estratégicos, não só bonitos, mas estratégicos, porque é ali onde o cliente decide ficar quando ele chega através do tráfego pago, né? Então, eu fiz as minhas estratégias dentro do gerenciador, indiquei ali o público que eu quero alcançar. Por exemplo, dando, né, o exemplo da estética avançada, né? Vamos pegar o perfil de uma clínica, por exemplo. Eu gerei criativos ali dentro do meu tráfego que fazem aquele público ter vontade de conhecer esse negócio, mas ali ele entra no perfil do Instagram, ele entra no feed e ele não consegue se conectar. Ele não consegue entender o porquê que ele gostaria de consumir aquele serviço. E isso não é teu papel, né? Isso. Esse não é o teu papel. Esse não é o meu papel, mas são coisas que se complementam. Exatamente. E eu acredito que hoje existe muito essa distorção, né? E acredito que já aconteceu contigo também. Nossa, tu até pode muito. nos falar sobre isso. Das pessoas chegarem pra ti e falarem: ah, Camila, mas faz um post pra mim. Muito. Só que tu nem é social media. Tipo, tu nem trabalha com design. O teu trabalho é único e exclusivo criar um anúncio. Então, como que funciona isso pra ti? Então, eu acredito que muitas das vezes em que eu fui chamada de social media ou videomaker, enfim, foi porque eu pequei no meu posicionamento, né? Teve uma época da minha vida em que eu estava tentando abraçar várias coisas além da gestão de tráfego e eu acabei não me posicionando como eu deveria, né? Como gestora de tráfego. E já aconteceu diversas vezes, né? Das pessoas com uma certa falta de conhecimento em cada área acharem que o gestor de tráfego também é responsável por organizar o feed, é responsável por trazer as estratégias de posicionamento, quando na verdade não. O gestor de tráfego, ele é responsável por fazer com que o teu negócio seja mais visível, com que tu possa gerar mais vendas através das estratégias corretas, mas isso não implica no gestor ter que cuidar do teu posicionamento também, né? E durante muito tempo, muitas pessoas acharam, muitos clientes, né, acharam que era meu papel cuidar do feed deles, né, gerar um feed mais atrativo, quando na verdade não, né, porque o gestor de tráfego, ele tem um papel totalmente diferente de um social media, de um estrategista. Até onde vocês mexem é diferente, né? Exatamente, é tudo muito diferente. Mas são coisas que se complementam muito. Então, hoje, para um cliente meu ter ainda mais sucesso nas estratégias de tráfego pago, nos seus resultados, é necessário também que ele tenha um posicionamento firme, bem alinhado, né? Que e são coisas que levam tempo, né? Querendo ou não. Hoje em dia, a gente sabe que o Meta, por si só, é uma plataforma que ele, óbvio, favorece quem tá anunciando. Então, o posicionamento orgânico, eu deixo sempre muito claro, ele é um pouquinho mais demorado. A gente cria estratégias que realmente começam a se conectar com esse público-alvo. Só que se o cliente tá numa emergência muito grande, ele precisa entender que as coisas não são bem assim. Eu sempre faço uma analogia com uma gestação, né? Então, eu sempre pergunto pro meu cliente, quanto tempo um bebê fica pronto pra nascer? Em 9 meses. Tá, então por que tu acha que em 1 mês o teu perfil vai estar, assim, com 1 milhão de seguidores, com venda, faturando, vai ser o mais novo rico do pedaço, e que as coisas vão ser fáceis? Não é assim. Então, um posicionamento, às vezes, mais vale demorar
e tu conseguir colher lá na frente um resultado muito maior por ter feito uma base muito boa, do que tu dar um pico, dar um salto muito grande num posicionamento, começar a clicar no botão de impulsionar achando que tá arrasando. Nossa, gente. Clica no botão de impulsionar achando que tá arrasando, suja todo o público, suja todo o posicionamento, e daí depois não tem paciência para que a social media e a gestora tenham tempo para resolver essa cagada. Exatamente. E assim, eu sempre explico, né, pros meus clientes de tráfego pago, que até mesmo por ser uma solução mais eficaz para trazer visibilidade e trazer conversões, também não acontece do dia para noite. Tem pessoas que acreditam que eu vou começar a rodar uma campanha num dia e no outro eles já querem, assim, múltiplas conversões, e não é bem assim, né? Até mesmo na gestão de tráfego, a gente leva um tempo para amadurecer a ferramenta, amadurecer as campanhas, né? Tem ali os primeiros 7 dias a gente entra numa fase de aprendizado, depois a gente começa a fazer as otimizações, fazer os testes, porque, gente, tráfego pago é muito teste. Teste de público, teste de criativo, teste de posicionamento, né? Porque é uma ferramenta que precisa descobrir como é que funciona o teu público, qual é a tua persona, o que as pessoas... quais são as dores, né, do teu público, o que tu precisa apresentar para eles para que, de fato, converta. Então, mesmo que seja uma ferramenta mega eficaz para trazer resultados a curto prazo, também precisa de um tempo para que a gente consiga fazer esse amadurecimento da ferramenta e trazer resultados de fato que, né, sejam as conversões, as vendas, e que o cliente veja essa diferença no seu faturamento. Como tudo na vida, né? Eu acredito que essa pressa, ela vem muito também por conta da geração que a gente tem hoje em dia, que é uma geração muito ansiosa. Muito imediatista, né? Muito imediatista. Isso reflete em grandes empresários. Então, eu tô no digital, por que eu não tô ganhando dinheiro? Por que comigo não funciona? Por que tu não tem paciência, paixão? Isso é uma cultura que muitos desses gurus, hoje que aparecem nas redes sociais, implantam na cabeça das pessoas, né? Mostram resultados muito rápidos. Hoje tu não precisa aparecer, tu não precisa te posicionar, tu não precisa... Não precisa aparecer pra mim como social media. Eu vejo outras social medias falando, porque eu te dou uma estratégia que você não precisa aparecer. Da eu falei, onde, gente? Como assim? Tu vai falar como fantasma? Como é que tu vai criar uma conexão com essa pessoa? Tem uma profissional que eu conheço que ela não aparece em vídeo falando, mas ela aparece em foto, ela traz... Assim, eu acho que eu não sei nem o tom de voz dela, pra vocês terem noção. Nossa! Só que... E isso me incomoda, porque eu, hoje em dia, por prezar em estar em contato com pessoas, por ouvir pessoas, por gostar de estar nessa troca, me incomoda o fato de ver profissionais, por crenças internas e por limitações internas, espelharem isso pro externo e acharem que tá tudo bem. Só que quando tu trabalha com comunicação e com pessoas, é impossível tu ficar em silêncio, é impossível tu conseguir prosperar ou crescer ficando muito nos bastidores. Então, imagina se daqui a pouco clientes nossos não aparecessem em frente às câmeras. Então, eu sempre brinco com os clientes, assim, vocês vão ter que aparecer. Sim. Então, assim, não importa o trauma que tu tem com a fala, a gente vai curar isso aparecendo. Eu até gostaria de aproveitar que a gente entrou nesse tema para trazer uma curiosidade. Ontem eu estava em reunião com um cliente da área da alimentação, que também é uma área que eu adoro atender. Inclusive, quando eu estava nesse processo de descobrir em qual área eu gostaria de me nichar, eu pensei muito, eu vou para a área da estética, eu vou para a área da alimentação, o que eu faço? Enfim. E aí, ontem eu fiz uma reunião com um cliente e a gente justamente estava fazendo o cronograma de criativos, né, para os anúncios. E a gente estava vendo as mudanças que ocorrem de um tempo para o outro, né? E quanto a humanização é importante até na área da alimentação. Com certeza. Na pandemia surgiram, né, conteúdos tanto de tráfego quanto no posicionamento orgânico, o chamado food porn, né? Que é aquele conteúdo... É tipo um esmechando, apertando a comida. Isso, exagerado, mostrando, né, a qualidade do produto, a cremosidade. Gostoso e tal. E aí, ontem a gente estava conversando exatamente sobre isso, né? O quanto mudou
só o food porn ele já não é o suficiente. Então, é necessário ter uma pessoa ali experimentando, mostrando, falando sobre aquele produto. Hoje a gente fala muito em prova social, né? Sim. Mostrar às pessoas o quanto elas gostam de consumir aquele produto. Isso nada mais é do que humanização. Exatamente. E ela é muito importante, além do orgânico, para o tráfego pago também. Porque o tráfego pago é uma ferramenta que ele entrega para muitas pessoas, né? Gera muita visibilidade. E justamente mostrar esse lado humanizado, mostrar o quanto as pessoas gostam daquele produto, o quanto elas consomem com prazer, né? Exato. Faz toda a diferença. Nós duas temos clientes da área da pizzaria, né? Uhum. Das pizzas. E ambos perfis a gente consegue humanizar. Então, os meus clientes, quando eles aparecem, é assim, é uma conexão. As pessoas se conectam com a história deles. Tem gente que compra deles desde o início. Então, a partir do momento que a gente trouxe toda a história deles, o processo, o que eles têm em mente, por que eles gostam de servir pessoas. Então, a pizzaria não é só um momento, meu trabalho, minha empresa, meu lucro. Não. É um momento que tu leva alimento para casa das pessoas, um momento que tu cria daqui a pouco um aniversário, uma comemoração, uma janta especial. E por eles serem cristãos, né, eles trazem esse lado muito sensível do servir, que é muito legal de trabalhar com eles, porque todos lá dentro têm um propósito. Então, a gente vê que mesmo sendo um nicho de alimentação, a gente consegue gerar um desejo e uma conexão com todo o público deles por eles serem quem eles são. Exatamente. E isso é muito genuíno, né, Isa? Sim. Eu conheço, né, os clientes da Isa, esperamos trazer eles aqui em breve. Sim, a história deles é maravilhosa. É maravilhosa. São nossos colegas carnegianos também, né? Eles têm uma pizzaria aqui em Pelotas, em breve vocês vão descobrir. Aposto que todo mundo que assistiu esse todo mundo já sabe, já conhece, né? E já deve ter provado a pizza deles, né? Mas vamos dar um pouquinho de Um suspense. Mas, assim, ó, eles têm um propósito muito genuíno, são pessoas muito simples, né? E eles usam isso de maneira realmente muito genuína para comunicar com os clientes deles, né? Mostrando o propósito deles, mostrando quem eles são. E isso conecta com o público deles de uma forma muito natural, né? Sim. Não precisa ser forçado. Isso é o que eu acho mais bacana. É muito legal porque, assim, a gente pode trazer o produto, as pessoas identificam que é o produto deles, interagem, fazem questão de estar ali dentro da estratégia, mas o nível de engajamento, o nível de compartilhamento e alcance que tem quando nós trazemos eles à frente, então, assim, é incomparável, porque é muito diferente de tu ir lá e postar uma foto da pizza pra dizer que tu tem uma pizza de um sabor calabresa na tua pizzaria, do que tu mostrar daqui a pouco o processo, a construção, gerar um desejo, tocar no desejo das pessoas, porque quando a gente fala da área da alimentação, a gente tá falando de compartilhar momentos e também de gerar desejo. Porque não adianta o teu produto ser bonito e não ser bom. Exatamente. Então, a gente mostra que, além de ter uma produção qualificada, eles, por si só, também geram esse desejo, essa conexão com as pessoas, porque tem muita gente que consome porque tá engajada com a história desde o início, porque realmente viu toda a construção. Eles mesmos falam, né? A gente entregava lá em 1 hora, 2 horas e meia. Hoje em dia a gente reduz o tempo e mesmo assim os clientes continuam com eles. Então é algo que vem muito além. E a estratégia que a gente faz com eles é com uma participação muito ativa da audiência, o que gera sempre muito retorno. E é esse olhar estratégico que uma IA não tem. Exatamente, por isso que é tão importante manter essa humanização, né? As pessoas, elas ficam com muito medo de serem substituídas pela IA, mas sem um humano por trás, a IA, na minha concepção, não funciona. Se tu não sabe nem gerar um prompt correto, ela não vai te entregar um resultado legal. Exatamente. Então, ela é uma ferramenta que ajuda muito. Eu, depois que descobri que eu posso até botar print de bloco de nota fiscal, de coisa que eu uso para ela gerar um relatório, comecei a usar muito, mas eu ainda sou muito preconceituosa em tentar elaborar um post. Eu já escrevi um post uma vez, pedi para ela analisar a estratégia, não teve um resultado legal, então eu vi que ela ainda é falha nessa percepção da sensação que tu quer passar. Ou ela é muito enfeitada. É tipo 1000 emojis, muito carinhosa, com falas fofas. E não é assim. Um ser humano, ele não é assim na sua
realidade, né? Hoje a IA, pra mim, ela é, assim, um complemento, né? Eu uso a IA bastante, principalmente no meu trabalho, mas ela não substitui o meu raciocínio, ela não substitui o meu pensamento, as coisas que eu quero transmitir. Então, ela é um complemento. Então, assim, ó, sempre que eu uso o ChatGPT pra me ajudar a escrever uma copy, pra me ajudar a criar até mesmo, às vezes, roteiros, coisas assim, eu vou te dizer que eu sempre modifico pelo menos 70% daquilo que ele me entregou, porque não adianta, por mais que sejam ferramentas eficientes, elas não vão substituir o raciocínio humano. E elas não nos conhecem, né? E elas não nos conhecem. Tem gente que usa o ChatGPT hoje em dia de psicólogo, eu fico pensando, como? Meu Hoje Deus! uma amiga minha me falou, tava tirando tarô com o ChatGPT. Eu falei, como assim tirando tarô com o ChatGPT? Que história é essa, A que ponto gente? que a gente chegou, sabe? Não, pra vocês terem uma ideia, as pessoas querem substituir, tipo, os profissionais, né? A Isa tem a mãe dela, Que é psicóloga, psicóloga, né? E as pessoas querem usar o ChatGPT como psicólogos, fazer sessão de Sendo terapia. que tem um profissional formado há, sei lá, minha Passou mãe tem 4 quase... anos numa faculdade. Minha mãe tem quase 20 anos de formada. E imagina, daí tu perde o teu emprego porque as pessoas acham que uma IA pode solucionar os problemas. Mas, amiga, me conta, um erro teu que virou aprendizado hoje no digital, no teu posicionamento e como empreendedora? Bom, pensando nisso, eu acredito que tem, na verdade, 2 erros que eu cometi que serviram de aprendizado, assim, de uma maneira bem construtiva, assim, nesse meu período como empreendedora. A primeira delas antes eu nunca deixava claro para o cliente desses processos que a gente tem que passar antes de começar a otimizar as campanhas de tráfego pago e gerar resultado, né? E isso acabava deixando o cliente um pouco frustrado, às vezes, porque ele pensava, nossa, na primeira semana eu já tenho que estar gerando múltiplas conversões. E aí eu percebia que vinham muitos clientes conversar comigo, perguntar, nossa, mas eu notei que a gente já está investindo e não está dando tantas conversões, os clientes não estão chegando. E eu pecava muito em não deixar claro que precisava dessa construção e precisava desse tempo, né? Então, faltava esse alinhamento da minha parte logo no comecinho, assim. Clareza na comunicação, Essa né? clareza na comunicação para explicar para o cliente, né, que era uma construção e que a partir dali a gente estava formando uma base para que dentro dos próximos meses ele tivesse uma visibilidade, um reconhecimento dentro da sua área e assim ele veria, né, os frutos que surgiriam a partir dali. Então, me faltava essa clareza justamente na comunicação, que foi algo até que o treinamento da Dale Carnegie me ajudou muito a ter essa clareza, né? Desenvolver as minhas relações com os meus clientes. E o segundo erro, que é algo que eu tô ainda num processo de ajuste, né? Mas que graças também aos teus puxões de orelha e as nossas conversas me ajudaram bastante. Camila veio com um problema, quase chorando, e eu... Não tá. Peraí, calma aí. Não, isso aí não tá certo. Eu digo, dói o que eu falo, mas no fundo... Dá dinheiro no bolso depois. Que é justamente a gente se posicionar com clareza, né? Exatamente. Mostrar justamente pelo que a gente veio. Então, quando eu decidi montar a agência, eu queria abraçar o mundo, né? Então, eu tenho que oferecer todas as soluções para os meus clientes, desde a parte de gestão de tráfego, até a gravação dos criativos. O cliente quer uma cobertura de um evento. Não, eu consigo oferecer isso. E aí eu pensei, nossa, mas isso está prejudicando muito meu posicionamento, porque as pessoas não conseguem entender o que de fato eu sou. Não, e até mesmo a tua qualidade de entrega, porque Exatamente. Tu acaba virando um polvo, né? Tu quer abraçar tudo, quer botar teus 8 braços ali pra funcionar, e tu acaba não sendo especialista na tua área. Exatamente. E isso cria, além dessa confusão na comunicação, cria um distanciamento até mesmo de tu ter tempo para poder cuidar da tua própria empresa, cuidar do teu
da tua função. E a partir daí, daqui a pouco, eu tenho que fazer uma cobertura de stories no final de semana. E poderia ser o momento que tu tá vendo um curso para se especializar ainda mais em gestão de tráfego. Então, eu acredito que, assim como tu teve, há 1 ano e pouquinho atrás, eu tive esse problema muito grande no meu posicionamento. Porque hoje em dia, num mundo onde a gente tem muitos profissionais, a gente tem muito social media, a gente tem muito gestor de tráfego, acabou se tornando algo bem complexo, porque eu estava sempre olhando pro lado. Então, o que outras pessoas que têm sucesso estão fazendo? Como que eu posso ter esse sucesso também? Será que essa é a tendência certa para seguir do meu perfil? Aí fiz algumas mentorias, fiz algumas coisas que acabaram até me perturbando um tempo depois, porque eu criei um nível de comparação. Então, meu Deus, eu tô atrasada no mundo. A sensação era de atraso, tipo, meu Deus, eu não tô conseguindo chegar num faturamento assim em tanto tempo. Então, eu sou uma profissional fracassada, eu não sirvo pra social media, eu não sei como precificar, eu não sei como cobrar, eu não sei como me impor, eu não sei como impor esses limites. E eu lembro até hoje que, por falta desse posicionamento, que foi algo que o Dale Carnegie também trabalhou muito comigo, e dessa comunicação mais ampla, teve uma vez que eu perdi 5 clientes de R$350. E eu achei que ali era o meu fim. Eu pensei, acabou a minha carreira. Tipo, quem nunca, imagina, né? Juro. Eu chego até a pensar assim, todo mundo tem um começo, né? E eu acredito que o mercado, hoje em dia, ele gera essa sensação do, tu é social media, tu vai começar cobrando caro. Não, amor. Tu vai dar R$10 mil para um estagiário fazer uma cagada numa obra? Tu não vai. Então, é a mesma coisa com social media, com gestor de tráfego. A partir do nosso know-how de clientes, do nosso posicionamento, do quanto a gente se empenha para estudar, para entregar resultado, a gente vai vendo que a gente tá melhorando, que o nosso trabalho tem valor e aí a gente vai precificando mais alto. Mas, no início, um erro fatal foi a falta de posicionamento, porque eu tava ali quase implorando, tipo, meu Deus, por favor, me contrata. Me paga R$350. E no final das contas, tem coisas, às vezes o cliente também não é pra ti. Nossa, eu lembro do primeiro contrato que eu fechei, que foi uma empresa aqui de Pelotas, meu primeiro cliente foi daqui de Pelotas, eu lá em Jaguarão, né? E eu lembro que o meu primeiro contrato, gente, foi um contrato de 3 meses e por esses 3 meses o cliente me pagou R$1.000. E assim, tipo... Por todos os meses. Pelos 3 meses, assim, foi realmente, eu dizer, no meu começo... Eu falei isso dos R$350, mas para vocês entenderem, eu saí do CLT para estudar nutrição na UFPEL. Então, eu ainda admiro muito a profissão da nutrição, amo muito, por sinal. Mas eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida. E aí eu comecei a fazer cursos sobre copy, sobre social media, sobre como que é a profissão do social media, o que ele engloba, como que precifica a hora. Então, fui entendendo sobre a profissão. Só que eu tava no CLT. No CLT, eu recebia 1.200 e pouco. Um salário mínimo, normal. Uhum. Trabalhava das 2 da tarde às 10 da noite. Gente. E daí, as minhas aulas começavam em outubro, mais ou menos. E eu parei e eu pensei, cara, isso era mais ou menos abril. Eu preciso achar alguma coisa pra fazer, que até outubro eu tenha esse salário na mão pra eu não voltar a depender dos meus pais. Aí eu tava no Instagram, no TikTok, rolando. Apareceu um anúncio. E daí eu cliquei, de uma social media, Thalita Gonçalves, eu amo ela até hoje. Inclusive, me dou super bem com ela. E a partir daí, comecei a trabalhar como social e comecei a postar. Comecei a postar, tipo, stories estudando, entendendo sobre marketing, sobre posicionamento. E algumas pessoas começaram já a se ligar. Porque há 2 anos atrás, era mato. Social media era uma coisa que as pessoas não entendiam muito bem o que era. Eu não entendi o que era quando eu comecei a fazer o curso. Montar uns posts ali. Exatamente. E eu achava que eu tinha que fazer design, que eu tinha que editar vídeo, gravar vídeo, postar, publicar, criar legenda, tipo, tudo errado. E daí, chegou em outubro, graças a Deus, eu já tava com, acho que, faturando ali R$1.800 e com uns 6 clientes, então eu pensava, meu Deus. Tô arrasando. Tô arrasando. Não vou precisar mais trabalhar como CLT. Pedi minhas contas pro Xandão, falei assim, beijo, Xande, minhas aulas vão começar. Só que eu percebi que eu gostava daquilo. Eu gostava da comunicação, eu gostava de entender
o lado profissional dos clientes, de pesquisar, de conhecer, de estar em contato com eles. E aí eu vi que, eu gosto disso. No primeiro dia de aula da nutrição, foi 5 períodos de bioquímica, eu queria morrer. Aí eu cheguei em casa chorando, falei pra minha mãe, chorando, eu falei, eu vou desistir da faculdade. E daí ela me olhou e falou assim, eu já sabia, não tem nada a ver contigo. Eu pensei, e eu jurava que eu tinha que ter um diploma na Federal pra ser o orgulho da minha família, né? Sendo que eu já tenho um. Então, eu fiquei assim, beleza. Aí foi aí que eu dei todo o gás, porque eu pensei, cara, não existe plano B. Então, eu entendi que eu precisava me especializar naquilo, entender. Depois de uns 6 meses dessa decisão, eu fui entender que o que eu estava fazendo era empreender. Até então, eu também me via como a menina do marketing e isso me causou uma distorção de aceitar contratos baixos, aceitar que o cliente me tratasse como se eu fosse o chaveirinho labubu deles. Então, parecia que eu estava sempre sendo o brinquedinho do cliente, do tipo, aprova a hora que quer, faz a hora que quer, do jeito que quer. E não é assim. Assim como qualquer trabalho, assim como um médico tem horário para atendimento, tu tens como gestora também o teu horário de atendimento. Eu, como social media, dentro da empresa hoje, graças a Deus, tudo mais estruturado, a gente tem essa organização porque eu presto um serviço. Eu não tô dando meu tempo, minha hora, meu conhecimento de graça. Então, com certeza, um erro foi esse posicionamento distorcido, porque eu não tinha esse conhecimento, eu não entendia que era empreender, eu não entendia que era uma empresa. E a partir daí, muita gente me pisou. Então, sabe aquela frase que os pais dizem, tu vai tomar muito não do mundo pra depois tu conseguir colher alguma coisa? Né? Aconteceu, mas hoje em dia me fez entender o meu real valor. E quanto mais a empresa vai crescendo, hoje a gente já está com 6 colaboradores, então quanto mais a agência vai crescendo, mais eu entendo também que os nossos valores aumentam, porque a gente está trazendo mais especialidades. E a partir daí eu consigo me posicionar melhor com os clientes. Mas essa comunicação, aliado com o meu posicionamento digital, e nesses 2 anos, foi o que fez eu crescer. Mas se eu fosse a social media que pensa, não vou aparecer, porque o que vão falar de mim? Para, né? Ia estar em casa, cliente pisando em mim, me chamando no domingo, eu não podendo fazer nada. E aí, sim, a profissão de social media vira um inferno. Exatamente. Aproveitando, Isa, o gancho, né, onde tu contou um pouco da tua história, eu consegui me ver em vários pontos da tua história, né? Porque eu também tive esse começo, cobrando mega barato e tudo mais. Também saindo do CLT para empreender. E foi mais ou menos isso, né? Sim. Eu sempre gostei da área da comunicação, sempre fui apaixonada, ficava assistindo TV ali quando era criança, olhando aqueles comerciais e tal. Ficava pensando como aquilo era feito, né? Assim, achava o máximo. E aí, quando eu ainda estava na escola, eu pensava, nossa, quando eu terminar isso aqui, eu vou entrar, sei lá, pro jornalismo, pra publicidade, porque, né, é o que eu sonho, eu amo isso aqui. Sendo que eu nem conhecia direito, né? Era só o que eu via na televisão, na internet, enfim. E aí, por eu ser do interior, né, lá de Jaguarão, uma cidade pequena... Considerando que ainda estamos no interior também, ainda né? estamos no interior, mas quem não conhece Jaguarão, mais interior ainda ali... Quase na ponta do mapa no ali. final do mapa. Uma cidade com 28 mil habitantes, poucos recursos, assim, de faculdades, de cursos e tudo mais. Mercado de trabalho muito voltado ao comércio, né? Sim. A gente só tem uma indústria em Jaguarão. Então, ao dividir esse sonho com algumas pessoas, eu recebi muitos feedbacks do tipo, mas essa área não dá dinheiro, porque não vai funcionar, tem que te formar em outra coisa que vai te trazer mais retorno e tudo mais. Aí, quando eu tava... Fazer concurso público. Fazer um concurso. Faz um concurso pra polícia. Sei lá, qualquer coisa, né? Aí, quando eu tava saindo, né, da escola normal, do ensino fundamental, surgiu de fazer o IFSU, né? Aí eu fiz o IFSU junto com o ensino médio, me formei técnica em edificações. E aí, quando eu tava fazendo o curso técnico, eu pensei, eu gosto muito de projetar, gosto muito de lidar com a criatividade, então vou fazer arquitetura. Vou fazer arquitetura e focar em projetos. Pois bem, eis que eu entrei no IF em 2018, em 2020, quando eu estava indo para o 3º ano de 4, estoura a pandemia, Instituto Federal ficou sem aulas
todo o ano de 2020. Sim, tivemos férias. Eu também fiz IF, então tivemos férias de um ano. Exatamente. Aí até eles conseguirem computador pra todo mundo que não tinha Exato. acesso, internet. A gente demorou muito pra ter aula online. Hoje em dia eu amo o digital e o online, mas na época eu não conseguia entender nada de ver aula online. Exatamente, pra quem tá 100% ali no físico, é muito difícil, né? A gente E isso a gente consegue até entender os nossos clientes, que às vezes querem se posicionar, mas eu nunca falei nada. Tia, eu te entendo, mas a prática é o que vai fazer com que tu chegue na excelência e que tu tenha resultados. Então, é complexo, mas foi um desafio na pandemia também pra gente, né? Com certeza. Mas... graças a Deus a gente tá aí hoje. Exatamente. E aí, com essa pausa, eu fiquei uns meses, né, sem estudar, também não trabalhava na época. Em julho de 2020, surgiu uma oportunidade de ingressar no mercado de trabalho, né? Na época eu tinha 17 anos. E era como estagiária numa rede de varejo, assim, de imóveis, eletro, tecnologia e tudo mais. E eu, com sangue nos olhos, com muita vontade de trabalhar, de começar a ter a minha independência financeira dos meus pais, fiz a minha carta de apresentação, fui entrevistada e passei juntamente com um colega meu de IF. E aí eu comecei fazendo um pouco de tudo, né? Área administrativa, um pouco de vendas, um pouco de tudo, assim. Só que eu sempre fui muito curiosa e sempre gostei da parte do digital. E como a empresa, na época, não tinha um setor estruturado para isso, eu comecei a entrar de mansinho ali na ganhando área. teu território. Eu e o meu Canva. E comecei... Não fala mal do Canva, eu não gosto aceito dele. quem fale mal do Canva, tá? Você aí que é anti-Canva, o Canva é ótimo, tá? Gostaria de deixar claro isso. Mas, enfim. Comecei ali a cuidar um pouco das redes sociais, dos tabloides, dos posts e tudo mais. E fui gostando. E os meus superiores naquela época viram que eu levava jeito, que eu me esforçava e foram me dando cada vez mais oportunidades. Sim. Então, dentro de pouquinhos meses ali que eu tava na empresa, eu já comecei a ficar 100% nessa parte do digital. Eu já não fazia os outros serviços de estagiária, né, digamos assim. E aí fui crescendo, fui tendo oportunidades. Eles começaram a me pagar cursos, né, para que eu me aperfeiçoasse. E aí, em 2023, eu recebi 2 propostas muito boas dentro dessa empresa. A primeira foi de me tornar gerente do setor de marketing. Imagina, eu com 20 anos já era gerente de um setor numa rede de varejo. E aí, eu tive a oportunidade também de receber uma mentoria especializada de tráfego pago. E foi aí que eu comecei... a parte do tráfego e que eu fui tendo conhecimento, né? Claro. Então, nesse primeiro momento, eu recebi essa mentoria mais voltada para o negócio. E como eu gostei muito daquilo, eu pensei, eu quero me aprofundar, eu quero descobrir como é que funciona isso. E aí, na época, eu comecei a receber anúncios do treinamento, né, do Thiago Tesman, que hoje é um dos maiores nomes do tráfego pago no Brasil. Fui lá, comprei o curso dele, o Conversão Extrema. Comecei a devorar aquele curso. E aí eu pensei, nossa, isso aqui pode ser, quem sabe, uma oportunidade de fazer uma renda extra. Aí sempre entra como uma renda extra, exatamente. né? Não, porque, por exemplo, eu já tinha acabado o IF. Trabalhava, né, em horário comercial. À noite eu posso me dedicar a isso aqui. Aí... Enfim, 2023 eu passei por um ano mega difícil, assim, foi um ano bem atípico para mim. Estudei, mas não fui muito a fundo a fim de levar isso como um extra, né, no meu currículo, na minha carreira. Mas eu coloquei na minha cabeça que no ano seguinte, 2024, eu ia passar a levar aquilo mais a sério e eu ia trazer como uma forma de ser um complemento, né? Pois bem, em janeiro de 2024, eu fui lá, botei a minha cara a tapa e comecei a gravar vídeos para as minhas redes sociais falando sobre gestão de tráfego e começando um posicionamento muito ruim, porém começando a me posicionar como gestora de tráfego. Nunca, né? Eu usava uns verde. Um verde planta. Sim. Tipo, eu amo verde, tá? Eu tô de verde Sim. até. Mas era um verde
tão feio que eu acho que quem via aquilo pensava, cara, essa guria tá mal, ela não tá bem. Porque essa cor, uma cor fechada, uma cor densa. E imagina dentro de um posicionamento que a gente fala com comunicação, o negócio é totalmente anti-comunicação. Gente, tava tudo errado. Sério, os meus primeiros conteúdos, eu nem sei se eu ainda tenho no meu Instagram, mas tava tudo errado. Assim, pra vocês terem uma ideia, eu era mega loira, não comunicava nada com a minha imagem. Assim, tinha pessoas que me conheceram. Bastidores aqui. Os bastidores aqui me conheceram nessa época. A minha cara de desespero. Eu era mega loira, aquele cabelo seco, pelo amor de Deus. Eu tinha muito colorida, muito vibrante. Sabe? Era lisa? Não, era cacheada já. Não tinha, assim, fundamento nenhum na minha comunicação, na minha imagem pessoal. Sim. E aí, eu comecei a gravar. Eu tinha comprado recentemente meu primeiro iPhone. Eu já tô grandona, né? Vou começar a gravar. Não, eu comecei com Android, com o Redmi Note 8. Hoje em dia é o celular da empresa. Tenho muito orgulho dele, tá? Gravava meus stories. Às vezes eu entro nos arquivados, tudo pifado. Meu Deus. Mas foi o começo. Estabilização de câmera, não conhecemos. Foi o começo. Eu sempre digo assim, tudo tem um começo, né? E aí, gente, eu comecei a gravar uns vídeos no meu quarto mesmo. Eu tinha uma iluminaçãozinha ali que dava uns efeitinhos, assim. E aí, comecei a gravar os primeiros stories e tal. E as pessoas foram se interessando, foram engajando comigo. Isso em janeiro. Em março, eu já consegui fechar o meu primeiro cliente, que foi esse contrato aí de 3 meses por R$1.000. Ai, que horror, sério. Com uma empresa daqui de Pelotas. E aí, sempre que eu ia tendo resultados, eu ia postando nas minhas redes sociais, cada vez mais gerando visibilidade, gerando tráfego pra mim também, com os meus vídeos. Posicionamento, centavos. Mas foi o que tu conseguiu começar, né? Exatamente. E a partir daí, fui captando mais clientes, fui me tornando mais reconhecida. E eu pensei, nossa, isso aqui tá me dando dinheiro? Na época eu cobrava muito barato, né? Mas tava me dando um dinheiro legal. E aí eu pensei... Coitada que vem do CLT, olha o mesmo valor de salário, tu trabalhando já engrandece, né? Tu trabalhando em casa, fazendo teu horário e tirando o mesmo salário do CLT, cara, tu ganhou na vida, entendeu? Isso aqui tá bom, né? Aí já tava ganhando um dinheirinho legal, assim, começaram a surgir várias oportunidades. E aí eu pensei, não, eu vou me estruturar para no final do ano eu viver só disso aqui. A partir do final do ano eu sair da empresa que eu trabalho e viver só disso aqui. E as coisas começaram a acontecer. E começaram a acontecer. Então, a minha meta, que era de sair do CLT, sei lá, em novembro, dezembro de 2024, se antecipou. E em julho, eu já estava certa de que eu ia sair. Já tinha conversado com o meu ex-chefe, de que não dava mais para conciliar as coisas. E aí, em setembro, eu dei adeus ao CLT. E aí, nisso, já foquei 100% na minha empresa. Comecei o treinamento da Dale Carnegie. Em seguida... tu começou logo que tu tinha saído, né? Sim, gente, eu saí do CLT dia 18 de setembro de 2024. E no dia 21 de setembro começou o treinamento. Você meteu no treinamento. Assim, foi tudo no tempo certo, assim. E... continuo prestando serviço. Hoje, a empresa que eu trabalhei durante 4 anos no CLT é minha cliente na agência. Então, continuamos essa parceria. E hoje, né, 9 meses depois de focar 100% no meu negócio, eu já estou com uma cartela de mais de 20 clientes aqui na Zona Sul do estado. Daqui a pouco estamos entrando também no estado de Santa Catarina, atendo o Uruguai. Então, assim, foi um crescimento que a Camila de um ano atrás não imaginava que ela ia ter. Exatamente. E eu acredito que nesse processo a gente acaba recebendo também clientes muito frustrados, né? Pra mim era um desafio, porque eu pensava, nossa, se veio tudo errado, como é que eu vou falar pro cliente que o outro profissional responsável fez cagada? A gente sabe quando o outro profissional tá fazendo cagada. E a partir daí, os desafios começaram também a se tornar mais frequentes, né? Eu sempre digo que a gente vai crescendo, a gente vai subindo os degraus, mas os desafios vão aumentando também. Então, não existe um topo sem desafios ou sem, em algum momento, tu ter algum embate que precise fortalecer a tua liderança e tua comunicação. Mas, todo momento, a gente está crescendo e, nesse crescimento, algumas coisas acontecem. Como que foi para ti com os clientes que vinham frustrados do tráfego? É que, assim,
Hoje eu digo que eu sou a referência na minha cidade, né? Porque lá tinham profissionais que, sei lá, acho que se formaram pelo YouTube ali. Nada contra, tá? Quem faz conteúdo de tráfego pago pro YouTube. Mas, assim, é um conteúdo mais raso, né? Não é um conteúdo tão aprofundado quando tu investe numa mentoria, quando tu investe num curso. Eu, por exemplo, já tô no meu 4º curso de tráfego pago. Pra entregar qualidade, a gente tem que visar investimento, Exatamente, né? Então, todo ano eu invisto em mentorias e cursos para melhorar. Eu vejo, até esse é um projeto que eu tenho logo mais adiante, que é conversar com social medias que estão sem essa perspectiva, porque o investimento ele é crucial até mesmo para te poder ter uma autoridade no que tu entrega. E a partir do momento que tu te limita a investir em algo, não vou fazer esse curso porque vai ser uma parcela de R$100 no meu cartão. Tá, daí tá lá todo final de semana comendo uma pizza. Mas pensa o ROI que tu vai ter depois. Exatamente. Por exemplo, o meu primeiro curso que eu investi foi conversão extrema. Eu lembro que na época ele era quase R$2.000. Paguei ele, só que hoje eu olho, poxa, eu comecei ali com aquele curso, nos primeiros meses ali eu consegui... Deixa eu ver, no primeiro ano de curso ali eu devia ter pagou menos de 10 clientes, ainda era tudo muito baratinho. Mas, se a gente for olhar de julho de 2023 a julho de 2025, né, 2 anos, o quanto que eu cresci por ter dado aquele passo. E o quanto tu utiliza coisas ainda desses profissionais, né? Hoje em dia, eu lembro que eu fiz o primeiro curso que eu fiz, que foi com a Thalita Gonçalves, ele foi impecável. E o segundo, que foi de estratégia de conteúdo, que foi com a Camila Bará. O da Camila foi 1.000 e pouco e o da Thalita foi R$700. Nossa, e eu lembro que eu me programei muito, porque, tipo, naquela época, como eu já tinha um salário mais baixo, o meu limite do cartão era mais baixo proporcional também. Então, eu tinha que me preparar muito para poder investir num curso. Sim. Para investir num workshop. E dentro desse investimento, eu lembro que eu parcelei em 12 vezes, que era o tempo de acesso dos cursos. Sim. E até hoje, eu ainda acompanho essas profissionais porque elas são referência em muita entrega. Só que a entrega gratuita, ela é muito superficial. E às vezes eu percebo que as pessoas, elas ficam comendo do gratuito, querem crescer, mas como é que tu cresce sem investir? Como é que tu cresce sem investir na tua marca? E acredito que isso é muito proporcional aos nossos clientes também, né? Como é que tu quer um crescimento com investimento barato? Eu sempre digo, um investimento barato, tu já espera que o negócio não seja tão bom. O social media cobra R$300, vou nele, do que o investimento que daqui a pouco vai ser mais de 1.000. Tu espera que o R$300... Às vezes tu nem espera nada dos R$300. E aí, como eu já estava investindo, né, no meu negócio desde muito cedo, investindo em conhecimento, Sim. né, eu comecei a me diferenciar de uma maneira muito rápida, né, de alguns profissionais que já existiam ali na minha região. E era justamente isso, eram profissionais que não investiam em conhecimento e acabam entregando qualquer coisa. Então, ali, os meus primeiros clientes, eles já vinham de algumas situações bem frustrantes, né, de profissionais anteriores que ofereceram serviços de tráfego pago, prometeram, aí é que está um tema muito importante que eu preciso trazer. Pessoas que prometem soluções mágicas logo de início, né? Eu já falei... Esses profissionais, eles prometiam mundos e fundos para os clientes e não conseguiam entregar. Fechavam contratos, às vezes, de 3 meses e não conseguiam entregar. Então, são profissionais, clientes, na verdade, né, que vêm muito frustrados por causa disso, né, de profissionais que prometeram uma fórmula mágica, não conseguiam entregar e aí acaba que isso mancha a reputação da nossa profissão. A fórmula mágica, ela não existe, né? Não existe em nenhuma profissão, em nada. Cada cliente, né, falando dos clientes, tem um público, tem o que funciona, tem o que dá certo. Não tem como a gente botar todo mundo dentro de um saco e dizer, essa estratégia que eu faço é o que dá certo para todo mundo. Porque isso não existe. Mesmo que daqui a pouco o teu nicho seja somente saúde, cada perfil vai ter uma performance diferente. Exatamente. Cada perfil tem uma estratégia diferente. E aí que tá um outro erro que às vezes eu me irrito muito. Antes eu era nichada para a área da saúde. Só que isso deixava o meu processo criativo muito limitado. Eu sou muito criativa. E a partir do momento que eu vi que eu estava com vários profissionais da mesma área, eu comecei, e falando da mesma coisa, eu comecei a ficar um pouco irritada.
porque eu sentia que eu não estava entregando o meu melhor. Então, eu tirei o nicho, e justamente por isso que hoje eu falo somente de estratégia de posicionamento e criação de conteúdo, porque a gente consegue trabalhar com a marca e não somente com o nicho profissional. E a partir daí a gente consegue aprofundar as estratégias, porque isso é até polêmico e muitas pessoas se conectam comigo e falam assim: Isa, eu vim de tal social media que falava que eu tinha que nichar porque eu ia ganhar mais dinheiro. Mas tu não ganha mais dinheiro pelo nicho que tu tem. Tu ganha mais dinheiro pela qualidade do serviço que tu entrega, pela autoridade que tu tem, pelo conhecimento, por uma boa experiência do cliente e pela tua reputação. Exatamente. Então, não adianta tu ter um nicho master e achar que a partir daquele... nichei para a área da saúde e vou poder cobrar 5 mil nos contratos. Mas a tua entrega, ela tá proporcional ao valor que tu cobra? O cliente fala com honra, tipo, eu invisto esse valor nesse profissional porque ele me entrega o triplo? Então, as pessoas, elas acham que nicho é a solução, mas nem sempre é. Exatamente. Por isso que durante muito tempo eu até relutei, né, em focar em somente uma área, e ainda é algo que eu penso muito nisso, né? Mas como eu tô num processo de estruturação da empresa em que eu quero trazer colaboradores, eu não vou deixar de atender vários nichos, mas eu, Camila, gostaria de buscar um norte e focar em algumas áreas específicas. E eu comecei a pensar nas áreas que eu mais gosto de atender, né? Porque ao longo dessa caminhada eu já atendi muitos nichos. E eu vi nichos que eu não me satisfiz, né? Atendendo, que eu vi que são nichos um pouco mais complicados, que realmente não me agradaram, porque a gente tem os nossos nichos favoritos. Eu não sei tu, mas eu tenho nichos que eu gosto mais de atender. Nossa, óbvio, eu amo muito a área da saúde, é algo que eu gosto muito, porque desde pequena eu tenho esse contato, por ter a minha mãe como psicóloga, sempre tive em volta de médicos e afins. Então, é uma área que eu não tenho uma dificuldade em entender também como gerar um desejo para os atendimentos e gerar um valor agregado, humanizado para os conteúdos. Mas tem áreas que elas são complexas. Então, até posso citar áreas, por exemplo, advocacia. É algo muito complexo, é algo muito específico, que demanda um olhar muito atento, que o profissional tem que estar disponível. Sim. O posicionamento demanda também muito do quanto o profissional está disponível para estar ali te dando um retorno legal. Porque nós não somos formadas nas áreas deles, então a gente não tem a obrigação de saber tudo. A gente tem que ter orientação para poder criar um conteúdo legal. E a partir daí eu entendi que as áreas que eu mais gosto de atender, e hoje até é curioso falar isso, mas eu tenho um profissional de cada nicho dentro da agência, e fico muito feliz por isso, porque é quase que uma exclusividade. A gente consegue trabalhar um processo criativo muito mais tranquilo. E como hoje eu tenho outra social dentro da agência, se vai repetir algum nicho, a gente cuida muito para distribuir um profissional para cada, para que a gente não fique criando conteúdo duplicado, digamos assim, para justamente esse cliente ter uma entrega de excelência. Então, áreas que a gente pode criar de uma forma bem criativa e com liberdade, principalmente na estratégia, é o que faz a gente ter resultado. E ter essa liberdade, né? Porque eu percebo que, às vezes, além da experiência frustrada, os profissionais, eles vêm muito enraizados com as suas opiniões. Do que dá certo, do que funciona. É porque eu que cresci meu perfil, então eu sei mais que tu. Beleza. Aí a gente segue por um período aquilo que o cliente gostaria, não dá resultado nenhum. Aí a gente se pergunta, como assim que deu certo isso daqui? Como assim que esse posicionamento funcionava? Então, além de ter a liberdade criativa para poder montar uma estratégia legal, o cliente entendendo que ele está contratando um serviço, e quando tu contrata um serviço, automaticamente essa pessoa tem mais conhecimento que tu tem que respeitar, porque senão a gente acaba não conseguindo entregar. Então, eu já tive experiências lá no início, eu quero que tu faça assim porque eu quero. Hoje em dia, se o meu cliente fala isso, eu digo,
Então a gente tá acabando Não. o contrato por aqui. Hoje, né, como a gente já divide, né, experiências já há algum Sim. tempo, recentemente até aconteceram situações dessa contigo, né, e graças Não a posso tua trabalhar, então... graças à tua maturidade, né, e o fortalecimento do teu posicionamento, tu conseguiu dar esse basta e dizer, não, peraí, eu preciso que tu confie em mim para que eu te entregue as melhores estratégias Exatamente. possíveis para o teu crescimento, né? E esse dar limites dentro da área do social media é muito importante. Porque hoje eu vejo muitas social medias que, bom, os próprios clientes acabam perdendo respeito por elas não terem um posicionamento forte. E também essa maturidade profissional de entender que o trabalho delas é algo sério, não é uma brincadeira ali dentro do digital. E, ao mesmo tempo, quando eu tomei essa posição de encerrar o contrato com essa cliente, eu tinha a noção que, caso eu tentasse continuar com ela por conta de dinheiro, quem ia se queimar sou eu. Não compensa, né? Quem ia se queimar sou eu. Eu jamais iria sair como uma profissional que foi assertiva, que foi flexível, que realmente viu que não iria dar certo. Porque aí sim a ganância ia falar muito mais alto. Tem momentos que só o dinheiro não compensa, né? E eu percebi isso quando realmente eu tava agarrando muitas coisas e eu pensei, nossa, eu tô me perdendo no meu posicionamento. Porque eu tava tão naquela fase, assim, naquela mentalidade de eu preciso gerar caixa pra empresa, eu preciso gerar caixa, eu preciso gerar caixa. É uma cobrança também, né? Eu preciso atender os meus clientes, eu quero oferecer as melhores soluções, porque quando eu desenhei o plano de negócio da Astradez, eu pensei, eu quero que o cliente chegue até mim e ele saia com todas as soluções possíveis. Só que eu tô num momento que eu ainda não estruturei ainda a minha equipe. Então, muitos desses serviços, né, por mais que eu tenha outros parceiros, né, fora da minha empresa, que eu conseguia delegar algumas funções, dentro da Astradez, a cabeça da Astradez sou eu. E eu queria, de certa forma, entregar tudo isso, abraçar tudo isso com as minhas próprias mãos. E acabou que, esses tempos, eu percebi, nossa, as pessoas, elas não sabem exatamente o que eu faço. Eu tava sendo chamada de social media, eu tava sendo chamada de videomaker, eu tava sendo chamada de storymaker, quando, na verdade, eu sou gestora de tráfego. Né? Essa é a minha especialização, é isso que eu quero oferecer, é isso que eu gosto de fazer. Então, eu preciso mudar o meu posicionamento, preciso aprender a mostrar ao que eu vim, para justamente parar com essa cultura de as pessoas acharem que eu sou qualquer coisa, ou de não saberem o que eu realmente sou, né? Exatamente. E isso é muito ruim, né? Porque chega a dar um desânimo quando alguém chega pra ti, mas faz uma artezinha pra mim. E é complexo isso, porque os próprios profissionais, por essa necessidade de crescimento, acabam causando essa distorção no público final. Então, é o social media que tem medo de não faturar bem, daí ele pega um gancho ali, pega um galho ali, para poder ter um lucro maior, para poder ter um faturamento maior. Só que daí a pessoa vira quase que um fantoche, porque não tem um posicionamento correto. Aí, quando quer subir algum valor, mas tu faz tudo. Por que eu vou, sabe? Então, sobre os clientes frustrados ainda, existe muito um ciclo acontece comigo, de clientes chegarem até mim, não pelo resultado. Nunca é pelo resultado. Mas é por social media atrasa, social media não entrega as artes, social media não faz as coisas, não manda cronograma, eu nunca sei quando tem post, eu não sei quando que vai sair. Eu descobri recentemente que ser um social media bom no mercado é muito raro. É muito raro conseguir uma entrega de qualidade, com uma previsibilidade, onde o cliente vai estar seguro que tu vai estar entregando o que foi contratado. Porque existe muito isso. Existe aquelas 1000 promessas de entregar uma lista de coisas e não conseguir cumprir a metade. E acabar faltando com o cliente. Aí tu se mancha com aquele cliente, porque tu promete rios e fundos, achando que tu tá arrasando. Só que no fundo tu tá acabando com a tua sanidade mental e com a tua reputação. Porque tu não entrega. Quando tu é eu presa, tu não entrega. Hoje, lá na agência, a gente está com uma previsibilidade já com os cronogramas até setembro. Porque a gente quer que o nosso cliente, no final do ano, a gente já esteja ali com as campanhas, com os planos de ação de dezembro, novembro, Black Friday, tudo alinhado para não ter correria.
Bom, já vamos estruturar para isso sair como planejado, para a gente conseguir ter uma estrutura legal, ter tempo hábil de gravação, porque a gente nunca sabe. Daqui a pouco alguém fica doente, vai viajar, dá algum BO, e se tu tá sempre com a margem apertada, tu não consegue executar as coisas, teu cliente fica frustrado, tem que estar sempre correndo um dia antes, 2 dias antes, e tu não entrega qualidade. Então, a frustração que vinha sempre para mim era: Isa, nunca me comunicam nada, meus posts eu nunca sei quando é que tem, saí pra jantar do nada, postar alguma coisa, vi curtidas no meu Instagram e eu nem queria que postassem naquele dia. Então, é um trabalho 50-50. O cliente, ele ainda é o dono da conta dele, ele ainda sabe sobre as coisas que estão acontecendo ali e a gente está prestando um serviço. Então, esse equilíbrio e essa comunicação fluida de organização do social media tem que acontecer. Porque senão tu vai ser mais um na cartela de cliente, que o cliente vai sair de ti, vai chegar para outro social media com as mesmas frustrações. E daí se mancha o mercado, né? Aí os profissionais, não vai investir porque nem entrega nada disso. Exatamente. Isa, eu queria aproveitar e entrar num tema que eu acredito que a gente conversa muito e é algo que a gente tem em comum. E como a gente está nesse episódio piloto de trazer algumas coisinhas um pouco polêmicas. Isa, vamos falar daqueles clientes que chegam querendo que a gente faça Ctrl+C, Ctrl+V do perfil do coleguinha? Eu disse que esse era polêmico, né? Bom, começamos do princípio que estamos no mercado digital e quando a gente pensa numa analogia, a digital de cada pessoa, cada indivíduo é único, né? Então, se nós estamos no digital, cada um com a sua digital, não tem como a gente ser copia e cola de alguém. E eu acredito que esse copia e cola vem muito porque as pessoas não sabem a sua identidade. Elas ainda não encontraram a sua essência e acreditam que buscar o que dá certo no outro vai ser o que dá certo para si. E isso é uma mentira, porque o que dá certo para o outro deu certo porque as condições dele foram diferentes, a vida que ele leva pode ser diferente. O que a gente vê ali no Instagram é 1% do recorte da vida daquela pessoa. Então, não tem como tu se basear que aquilo ali é a fórmula do sucesso para te dar certo. A vida das pessoas não é um BBB dentro do Instagram. Tirando a vida da Virgínia. Tem esse detalhe. Não é um BBB pra te estar ali constantemente se baseando do vou fazer isso aqui que fulano tá fazendo porque deu certo pra ele, vai dar certo pra mim. Não vai. Então, esse Ctrl+C, Ctrl+V, quando o cliente já vem com isso, eu penso, não vai rolar, sabe? Pera, não dá. É algo que eu realmente sou muito firme. E eu até sou chata, porque é o meu trabalho, é a minha entrega. E eu acredito que existe um respeito, sabe? Se não é a mesma coisa que eu chegar num médico, num cirurgião plástico e falar assim, olha só. Eu vi a prótese da fulaninha. Eu vi que a Eliana botou 300 ml de silicone. Eu quero igual. Teu corpo comporta? Tu tem elasticidade? Tu tem músculo, tu tem gordura, a tua pele cicatriza bem, como é que estão os teus exames? Então, se pra tudo na vida, em qualquer outro ambiente, existem essas múltiplas facetas e perguntas, por que no digital vai ser diferente? Exatamente. E isso não só no orgânico, né, Isa? Isso no tráfego também. Sim. Já recebi várias e várias vezes clientes pedindo, eu vi esse concorrente aqui, e porque ali dentro do feed tu consegue ter acesso às estratégias que o teu concorrente está utilizando, um pouquinho ali da segmentação e tudo mais. Eu quero exatamente essa segmentação aqui para chegar nesse mesmo público que ele. Só que, como tu disse, né, cada um tem a sua digital, cada um tem o seu DNA, então não tem como a gente copiar, né? É quase um ego, né? Cada negócio é um universo, cada um tem a sua jornada, cada um tem esse público. Então, assim, pra tu conseguir replicar o anúncio, o posicionamento, enfim, todas as estratégias do teu concorrente, vocês têm que ter o mesmo produto, né? A mesma oferta, o mesmo público, o mesmo momento de funil, né? Tem que ser um negócio exatamente tudo igual. E isso é impossível. Isso não acontece com ninguém, Não tem... Por exemplo, se tu fosse gestora de tráfego, assim como eu, e atendesse os mesmos clientes que eu, tivesse a mesma maneira de pensar que eu, ou uma maneira muito parecida, não teria como a gente conseguir utilizar as estratégias uma da outra, copiar a estratégia uma da outra, porque
eu tenho a minha digital, né? Eu tenho a minha identidade e tu tem a tua. Então, eu acredito que isso é mais comum na tua área do que na minha, né? Porque as pessoas, ali tu trabalha com estratégia de posicionamento, tem as tuas designers, né? Que fazem todos os posts ali. Acredito que seja muito mais comum pra ti do que pra mim. Mas também dentro do tráfego pago a gente vê muito isso. E assim, ó... As pessoas sabem quando é cópia. Exatamente. A não ser, assim, ó, uma trend, algo que tá viralizando. Sim, mas... Aí tudo bem das pessoas fazerem igual, mas são casos e casos, né? Exato. E eu acredito que a partir do momento que tu copia alguém, é tão feio, sabe? Porque em meio a uma era onde todo mundo tá procurando se conectar com pessoas, a gente tá voltando num movimento antigo como se fosse lá em 2010. Que teve o boom do YouTube, do crescimento dos produtores, dos influenciadores, no caso. As pessoas, elas não querem olhar, chegar no teu perfil e ver o que elas viram no perfil do outro. Cada pessoa que entra em contato contigo, ela tem uma necessidade particular para estar te seguindo. Seja a tua comunicação, seja o que tu emana inconscientemente para ela, porque a gente está comunicando algo o tempo inteiro. Então, a partir do momento que existe essa cópia, fica evidente. E vira até mesmo algo cômico, né? As pessoas compartilham não porque elas estão gostando do teu conteúdo, mas porque elas sabem que tu tá copiando alguém. Então, tu se torna como se fosse a referência, a chacota ali do digital, por tu não ter a tua própria identidade. E aí que a gente entra num assunto muito profundo, né? Que é a análise que a gente faz nos onboardings e nos briefings de cada cliente, com perguntas estratégicas, direcionadas, focadas, para entender cada modelo de negócio, cada marca, o porquê que cada marca tem aquela essência, o que o cliente quer aprofundar, para a gente criar uma estratégia exclusiva. Porque caso contrário, se fosse para ser um balaião, botando todos os clientes no mesmo saco, a gente ia ter um script padrão, e é só replicar aquilo eternamente. Só replica, faz o Mas isso não acontece. Exatamente. É impossível. E me conte, o que tu considera um posicionamento estratégico dentro do tráfego pago? Eu considero que, acima de tudo, o cliente ele precisa entender no momento em que ele tá e ele precisa entender aonde que ele quer chegar. Então, essa é a primeira análise, né? Dentro dos treinamentos que eu já fiz, das mentorias de tráfego, a grande maioria dos meus mentores, eles sempre explicam isso, né? Tu precisa entender o momento onde o teu cliente tá e aonde ele quer chegar. Então, eu recebo muitos clientes, por exemplo, que nunca investiram em tráfego pago e eles querem justamente essa busca, né? Eles estão nessa busca por visibilidade, por reconhecimento, por trazer novos clientes, né? Por trazer um faturamento melhor, né? Então... eu sempre costumo olhar, né? Eu comecei a fazer o planejamento, as estratégias, eu penso, olha, esse cliente, ele tá nesse ponto, a gente tem que fazer ele chegar nesse. Qual vai ser o caminho a ser percorrido? Então, em primeiro lugar, eu sempre aconselho, olha, a gente precisa cuidar das tuas redes sociais também com um profissional especializado, né? Porque o cliente, ele vai fazer o investimento em tráfego pago, mas ele precisa também dessa organização no orgânico, porque são duas coisas que se complementam. Exatamente. Então, eu já deixo ele bem ciente sobre isso. É um caminho, né? O cliente, ele talvez venha pelo anúncio, mas quando ele chega no perfil, ele tem que ter um posicionamento estruturado. Exatamente. Então, o que eu acredito, né? Através dos anúncios online, a gente trabalha com os criativos. E ali, antes de tudo, assim como no posicionamento orgânico, a gente precisa saber qual caminho a gente está percorrendo. Então, qual público tu quer conectar, qual é a tua oferta, qual o produto ou serviço que tu está vendendo, qual dor tu quer sanar do teu potencial comprador. Então, a partir daí, quando tu tem tudo isso estruturado, a gente faz, né, todas as estratégias necessárias e consegue comunicar isso dentro dos criativos para que tu te posicione como autoridade naquilo que tu está ofertando. Então, tráfego pago, sim, precisa de um posicionamento bem estruturado, precisa de estratégia, precisa de um orgânico também com uma base sólida, né, um feed bonito para que quem veio do tráfego possa ficar no teu feed. Que percorra o funil, né?
Exatamente. Comece a te conhecer, comece a te seguir, comece a te acompanhar e assim seja fidelizado o cliente. Exatamente. Então, sim, é mega importante ter essa construção e ter essa estrutura em mente, né? De que não é só colocar qualquer foto, não é só colocar qualquer vídeo ali no criativo e fazer rodar e achar que tu vai faturar milhões dentro de um mês. Exatamente. Eu vejo que hoje, dentro do posicionamento orgânico, uma das coisas que mais atrapalha a estratégia é a pressa do cliente por querer fazer as coisas sozinho. E nessa pressa por fazer tudo sozinho, eu sempre digo assim, se tu fosse tão bom, tu já nem estaria mais trabalhando. Porque a pessoa inteligente, ela sabe ganhar dinheiro. Mas a pessoa que ainda tá matutando e quebrando ideia por ser centralizadora, ela acaba se fechando até para outras pessoas pensarem de forma inteligente dentro do negócio dela. Então, um posicionamento estratégico é aquele que tu delega para um profissional que sabe criar uma estratégia. E, além disso, é onde todos os pilares têm que estarem claros. Então, a tua comunicação, como que o cliente entra em contato, quem tu é, quem tua empresa atende, tudo tem que estar ali. Porque o cliente que chega no digital, ele compra muito pelo emocional. E se há uma vírgula para dúvida, ele vai para o concorrente que está com clareza. Uma coisa que eu gosto sempre de pontuar, né? Por exemplo, hoje eu trabalho o tráfego pago principalmente dentro da Meta, né? A Meta nada mais é do que as nossas principais redes sociais hoje em dia. Instagram, Facebook, também entra o WhatsApp. O cliente, quando ele entra na rede social, a última coisa que ele quer é consumir um produto ou serviço. Tu entra na rede social para te distrair, para ver o que os teus amigos estão publicando, para acompanhar algum profissional que tu gosta, para compartilhar os momentos da tua vida. Tu nunca entra no Instagram com a intenção, eu vou sair do Instagram aqui hoje com uma bolsa nova. Exatamente. Não, ou vou sair com uma consulta agendada. Nunca é assim. Então, pensa, tu tá rodando aqui o teu feed no Instagram, tem 1001 informações ao mesmo tempo. Como é que tu vai fazer para gerar, despertar, na verdade, né, a atenção do teu público? Aí é que entra um posicionamento bem estruturado. Exatamente. Um criativo com estratégia, um anúncio bem segmentado. Porque as pessoas, elas já estão cansadas, né? Exatamente. Daquele óbvio. Então, tu tem que ter o cliente, né? Tem que estar aberto pra gente falar, olha, é isso que precisa ser feito. Porque, caso contrário, a gente não vai conseguir entregar resultado. Eu gosto de fazer uma analogia que é assim, ó. O feed do Instagram, ele é que nem uma avenida mega movimentada. É como se o feed do Instagram fosse a Bento aqui em Pelotas, tá? Uma avenida que tá movimentada ali 24 horas por dia. E aí, o que tu pode fazer... Como tu vai te posicionar para que tu chame a atenção das pessoas que estão passando ali naquela correria que é rolar o feed, né? Quando alguém... Exatamente. Porque hoje em dia a gente sabe, né? As pessoas não têm muita paciência para ficar vendo conteúdos, para ficar absorvendo informações, né? Então tu tem que ser muito estratégico na hora de te comunicar para que aquela pessoa pare e preste atenção em ti. Exato. Eu digo que os melhores anúncios para mim são aqueles que não tem cara de anúncio. Exatamente. Que tu consegue ficar ali dentro, que vai te causar um desejo, vai te despertar uma vontade de entrar no perfil da pessoa e a partir daí tu querer acompanhar ela porque aquele vídeo foi muito bom. Então, hoje, eu me conecto com pessoas muito reais. Então, se eu tô passando dentro dos stories e aparece algum anúncio muito fantasia, com muito design, eu penso, puta que pariu. A pessoa tá em 2020 ainda, achando que com esse design todo enfeitado vai conectar com alguém. Óbvio, enganam algumas pessoas. As pessoas acabam entrando. Mas, no mais, essa conexão real de tu ver aquele anúncio, ser tão forte o gancho, a estrutura da copy, a CTA, que tu pensa, cara, eu vou seguir pra ver qual que vai ser desse maluco. E daí tu começa a acompanhar aquela pessoa e tu se torna um possível lead na lista dela. Então, só que isso só acontece se o perfil dela estiver estruturado. Exatamente. Porque não adianta tu entrar no perfil de uma pessoa que rodou um anúncio muito legal, ela não ter um stories, ela não ter feed atualizado. Última postagem dela ter sido há um mês atrás. A bio dela não comunicar nada, não ter nenhuma informação relevante. Tu pensa, quem é essa pessoa? Quando veio até morreu. E daí tu nem acompanha a pessoa.
Isa, estamos nos encaminhando, então, para o final do nosso primeiro episódio. E eu acredito que o nosso tema hoje foi muito pertinente, foi um tema muito legal. Acredito que os nossos espectadores vão tirar muito proveito dele, né? Claro. Mas eu acho que está chegando a hora da gente começar, né, a falar para o pessoal como vai funcionar o nosso podcast daqui para frente, a estrutura dos episódios, o que vem de novo por aí, né? Porque hoje a gente trouxe só a nossa apresentação e um spoiler dos temas que nós vamos abordar aqui. Mas vamos contar um pouquinho do que a gente vai trazer de diferente daqui para frente? Bom, a nossa ideia principal, além de trazer os nossos clientes para eles falarem um pouco da experiência deles com posicionamento e principalmente com o tráfego pago, a gente quer trazer conteúdo de valor para vocês. Porque em meio a 1 minuto e meio dentro do Instagram, a gente nunca consegue, às vezes, dar uma aula ou até mesmo conversar sobre assuntos que realmente vão trazer valor para cada um. Então, além dos nossos clientes, vamos trazer convidados muito especiais, aonde a gente vai trazer temas sobre empreendedorismo, sobre saúde mental, sobre autocuidado, temas pertinentes que também fazem parte do digital hoje e que contemplam a nossa geração para falar tudo fora do feed. E quando a gente começou a idealizar o podcast, né, Isa, a gente começou a olhar para os cases que a gente tem ao nosso redor, né, dos nossos clientes, e nós vimos muitas histórias inspiradoras de pessoas que ainda não são, não tem tanta visibilidade, né, fora dos seus negócios. Então, a gente quer trazer esses profissionais aqui que têm essas histórias inspiradoras de empreendedorismo, né, de superação, que podem, né, e vão com certeza nos inspirar muito aqui. Então, a gente já tem algumas pessoas em mente, né, para trazer, para falar um pouco do posicionamento delas, da história de empreendedorismo, da história de vida, né? E com certeza é um momento que esse profissional vai conseguir trazer com profundidade a sua autoridade profissional, com praticidade também, porque a gente vai estar numa conversa fluida, então jamais vai ser algo para o profissional estar engessado dentro de um roteiro. E principalmente dar essa visibilidade para ele também. Porque às vezes são pessoas que estão nos bastidores, que as pessoas conhecem o nome da marca, mas não conhecem os fundadores, as pessoas que estão à frente. E existem muitas mulheres e homens dentro do nosso mercado, da nossa cartela de clientes, que com certeza merecem esse espaço para a gente poder ampliar horizontes, né? Exatamente. Mas me conta, Isa, o que tu achou do nosso primeiro episódio? Qual o teu sentimento agora ao finalizar o nosso episódio piloto? Ah, gente, acabou de parir um filho. Deu muito certo. Nosso bebezinho nasceu. Eu acredito que, assim como tudo, como a gente já falou, vai ser um processo. A gente vai ir descobrindo muita coisa ao decorrer do tempo, que funciona, o que as pessoas querem ouvir falar e principalmente trazer temas relevantes, deixar aberto ao público também, para que tenha essa conversa, para que as pessoas nos falem o que elas gostariam de ouvir da gente, que às vezes, tem vergonha de perguntar, não sabe como, mas a gente pode aprofundar os temas de uma forma bem fluida. E eu acredito que vai ser só sucesso. Eu já tenho esse sentimento bem forte dentro de mim desde quando a gente bateu o martelo e a gente pensou, não, vai rolar, vamos fazer isso, vai dar super certo, né? Eu sempre tive na minha mente essa certeza muito grande de que seria um projeto incrível. Eu estou muito feliz de estar aqui contigo hoje, né? Da gente estar aprofundando a nossa relação, né? E trazendo essa conexão e toda essa informação, esse conhecimento, né? Para as pessoas. E eu espero que seja o primeiro episódio de muitos, de milhares que vão vir aí pela frente. E eu estou ansiosíssima pelos nossos convidados. Exatamente. Agora, além de entrar em contato com esses possíveis convidados, nós também vamos conversar com possíveis patrocinadores. Exatamente. Com marcas que a gente acredita que merecem estar aqui, que já são bem posicionadas dentro do digital e que com certeza vão ter esse olhar estratégico dentro de um mercado que também cresce muito. A ideia é sair
do digital do Instagram, no caso, né? A gente conseguir romper essa bolha e se posicionar em outras redes sociais, porque em meio a bilhões de pessoas no mundo, o Instagram não é a única rede social. Exatamente. Então, esse podcast vai estar sendo distribuído tanto no YouTube, TikTok e Spotify, para caso alguém queira escutar isso de uma forma mais leve e não precise estar acompanhando os Imagina vídeos. você treinando, ou no trânsito, ou, sei lá, saiu pra dar uma caminhada com o cachorro e ouvindo essas duas divas Maravilhosas. do posicionamento. E é o que a gente sempre fala, né, amiga? Se você, profissional, quer ser reconhecido pelo que você realmente entrega, é o seu posicionamento que vai mandar nesse jogo. E enquanto você continuar nesse bastidor, achando que o digital não funciona, realmente ele não vai funcionar, porque você não está se posicionando. Exatamente. E para finalizar aqui, um dos recados que eu gostaria de deixar é que se você, empresário que está assistindo esse episódio piloto, quiser investir nesse sonho e se tornar um dos nossos patrocinadores, é só entrar em contato com a gente. Nós estamos à disposição para conversar e fazer com que a tua marca se torne ainda mais visível a partir do Fora do Feed. É isso, galera. É isso, galera. Foi um prazer estar aqui, minha amigona maravilhosa. Obrigada, amiga, te amo. A mesa é um pouco grande. Foi um prazer estar aqui. E é isso. O segundo episódio em breve estará no ar com muitas novidades. Nós aguardamos vocês. Aproveitem para compartilhar esse podcast com quem está começando no digital, com quem quer ouvir coisas fora da bolha, que eu tenho certeza que vai agregar muito no posicionamento e conhecimento de cada um. É aquele clichê, né? Curte, compartilha, comenta, envia para quem tu acredita que pode tirar muito proveito desse bate-papo aqui. E nos vemos no próximo Fora do Feed. Beijo, beijo, beijo!